Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o estado mental de Furin Katsan. E nesse caso, a gente está trabalhando aqui alguns conceitos, né, japoneses, orientais, asiáticos, sobre neurociência, sobre a parte mental, né, conceitos mentais mesmo, e nesse caso até mesmo do Zen budismo. E Furin Kazan, né, significa vento, floresta, fogo e montanha, né? Inclusive, é a sabedoria estratégica do lendário general japonês Takeda Shingen, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. É interessante porque eu lembro muito, assim, fazendo um paralelo do que a gente fala, né? Até mesmo falando da astrologia, né? E eu, como astrólogo, sempre coloco isso. Tudo tem um paralelo, né? E hoje a gente usa só astronomia, né? Mas a astronomia é filha da astrologia. As antigas civilizações sempre usavam os dois como algo junto. Hoje a gente divide, né? Tem muita gente. Lógico que ter sempre pessoas que vão passar a perna nas outras, né? Charlatões, vamos dizer assim, utilizando o conhecimento das antigas civilizações para limitar a própria humanidade. Isso aconteceu, acontece e acontecerá várias vezes, né? Mas não tem como dividir uma coisa da outra, porque quando a gente fala sobre os arquétipos, né, do Furin Kazan, a gente vai ver Kazan, né? Nesse caso a gente vai ver vários conceitos que são encontrados também nos elementos da astrologia e também, logicamente, elementos alquímicos que a gente trabalha aqui na alquimia da mente, né? Então eu vou narrar cada elemento separadamente e no final, assim, eu vou juntar todos, que você vai ver que vai fazer muito sentido nesse momento da sua vida, tá? Quando a gente pensa sobre isso, né, logicamente que esses princípios eles vão te ajudar no equilíbrio, vão te ajudar na força e também no seu sucesso. E lembra muito, assim, que cada elemento, ele é um elemento simples. Quanto mais a gente vai para filosofia, até mesmo que os gregos vão falar, eles aprenderam com o que nós chamamos de egípcios, né, os quemetianos, Ken, e depois vão ter o que? Os Atlantes, os Anunnakis e assim por diante, né? Os Lemurianos, né? A gente vai ter Mu e assim por diante. E é um conhecimento muito antigo, só que a gente hoje considera como um livro de autoajuda, que é interessante também porque você vê que as pessoas são limitadas no sentido de entendimento, né? Mas enfim, vamos lá. A palavra Furinkazan, como eu falei, né, vento, floresta, fogo e montanha. Então vamos com o Fu, né, que significa vento. E quando a gente pensa o vento, o que é o vento? Né? A gente pode fazer um paralelo com o elemento ar dentro da própria astrologia, ou o elemento alquímico ar. Mas eu vou só falar simplista, né? Então ser basilar, didático, usando só o conceito da palavra Fu mesmo dentro desse estado mental, que é vento. O que o vento faz? Né? O vento, ele mexe. O vento, ele traz movimento, vamos dizer assim, né? Se o vento traz movimento, qual área da minha vida, por exemplo, que eu estou precisando fortalecer essa prática, né, da movimentação, tá? Fora isso, logicamente a gente tem os extremos do vento. Pouco vento e muito vento. Pouco vento é como se fosse até mesmo fala no calor, no verão, vamos dizer assim, né? Você quer um vento e não bate nenhum vento, né? Um vento adequado seria, nossa, que brisa gostosa, né? Que tem, nossa, esse vento, olha que entrou pela janela, né? Coisa gostosa. Ou você tá na praia, né? Nossa, que vento gostoso. E, logicamente, o excesso de vento é um tsunami, é um furacão, sei lá, é uma catástrofe, né? Mas, na verdade, faz parte do planeta, né? A gente vai ter isso e é normal. Até mesmo se você vive na Ásia, você sabe no segundo semestre, né? Se você vive na Índia, ali na Tailândia, na China, aquela região, Japão, na Indonésia, até mesmo ali na Austrália, na Nova Zelândia, a gente sabe que vai ter o fenômeno das monções. Então vai chover muito, né? Vai ter muito vento. E é normal, né? Faz parte. Mas o que eu quero dizer com isso? O vento ele vai trazer movimento. Então o que precisa de movimento dentro da sua vida? O segundo elemento aqui no caso do Furinkazan é o Rin, né? Que significa floresta. O que é floresta? Né? Floresta, a gente tem o conceito de verde. Né? Logicamente que não é só verde, né? A gente tem até mesmo, eu sempre falo para vocês, cuidado, né, com grupos religiosos, sociais, políticos, econômicos, ou mesmo até mesmo grupos ambientais, né, que todo tem um viés da agenda, né? E quando a gente pensa até mesmo, eles usam muito verde, mas não é só verde. A floresta tem o que? Rosa, tem amarelo, tem laranja, tem vermelho, né? Tem todas as cores, tem até azul, né? Dependendo, você já viu uma tulipa azul? Eu já vi, já. Você deve ter visto, ou mesmo uma multicolor, né? Várias cores. Mas enfim, a floresta é o que ela narra a lei natural.
né. Então o que que a lei natural ela narra, né, pra gente, ensina? Basicamente que tudo tem um começo, meio e fim. Então existe o que? A plantação, a colheita e também o término, né. Então a floresta o que representa? O crescimento. O que que precisa crescer dentro da sua vida? O que que precisa aumentar dentro da sua vida? E logicamente que tem os extremos também da floresta, né, pouca floresta é o quê? Pode morrer, né. Se a gente pega uma floresta no meio da aridez, né, ela vai morrer, porque ela não tem retroalimentação. Se tem muita floresta, o que acontece muitas vezes é os ecossistemas eles não conseguem coexistir, né, logicamente pode gerar até um mesmo fenômeno de erosão, vamos dizer, né, que às vezes vai ser, como fala, muitos ambientes, né, juntos, até mesmo, a gente vai ter se a gente pensar em relação ao equilíbrio ambiental, né, os animais comendo um animal, aí basicamente você vai ter causar um desequilíbrio, isso naturalmente falando, né? E pode narrar alguma coisa que não é muito boa, né? Logicamente que a floresta tem, vamos falar, um ecossistema ideal. E a mesma coisa na sua vida. O que que precisa colher, mas também não precisa ser calma, né, com paciência, né? É nesse sentido, dentro do Furikazan. O elemento K, né, representa o fogo, né? E o fogo é bem interessante. Você tem o conceito de fogo, né? Se eu pegar um isqueiro aqui, né, vai ter o fogo. Pegar a chama no fogão ali é fogo, né? O forno a lenha é fogo, né? Uma fogueira de São João, né? É fogo. Então, o fogo você sabe, né? E logicamente pouco fogo, aí também a gente pode narrar um fogo de uma vela, que se você assoprar ela acaba rápido, né. Muito fogo pode causar um acidente, um incêndio, né, numa casa, numa floresta ou mesmo em outros lugares. Por isso que o fogo ele deve ser narrado como algo de equilíbrio, né. Você precisa de fogo, porque o fogo traz, principalmente nas antigas civilizações, e isso também está implícito dentro do Furinkazan, né, até foi um general japonês que narrou, né, que foi o Takeda Shingen, que é basicamente o nosso coração, né. Você vai ver várias representações, até mesmo circulares, em relação ao começo, meio e fim, mas na verdade o circular não tem no começo não tem fim, né. E nesse caso o fogo ele narra muito isso. O que que você precisa alimentar na sua vida, que você precisa dar fogo, motivação, poder, vamos dizer assim, para que as coisas elas aconteçam. E tem muitas coisas, né, hoje a gente vê várias pessoas sofrendo de, dores emocionais, problemas, né, doenças emocionais, logicamente que falta fogo, né. Ah, não falta remédio, não vai ser um remédio mesmo especialista, logicamente se você tiver com algum profissional cuidando de você, mas ele vai ser o meio, não vai ser o fim, né. Precisa muito do quê? Da vontade de você também entender o que que você quer para sua vida, né. E o quarto elemento, o Zan, tem a ver com a montanha, né. O que que a montanha narra dentro da nossa vida? O conceito de solidez, né, de proteção, né, imagina uma montanha junto comigo, visualiza uma montanha, imagina um Everest, imagina uma Aconcagua, imagina, né, como chama até no Alexandre o Grande, ele vai lá, eu esqueci agora o nome eu vou tentar lembrar, mas basicamente eles chegam lá que seria o fim do mundo, né, o Aristóteles tinha explicado para o Alexandre o Grande, que basicamente ali era o fim do mundo. E eles veem várias montanhas, né? Então ali é o fim. Mas o que é o conceito? É o conceito de proteção, né? Pouca montanha, por exemplo, não vai proteger nada. Muita montanha, na verdade, vai ser muito difícil alcançar o seu objetivo. Então a mesma coisa. O que você tem que proteger na sua vida? Tem isso também, né? O que você tem que defender, né? E acontece muito de você não se proteger. Toda hora você está se expondo, se expondo, se expondo. Isso pode ser nas redes sociais, isso pode ser na sua família, as amizades que você, entre aspas, né, que você tem. Então, você pode cair várias vezes e pode estar acontecendo isso com você. Como você não está se protegendo, isso, tanto energia, também espiritual, né, que a gente fala muito, pode ser muito a ver com a forma que você está usando sua própria energia. Então, quando a gente narra o Foro em Kazan, olha que interessante, esses quatro elementos, vento, floresta, fogo e montanha, né, pra gente concluir mesmo do jeito que eu falei que a gente vai fazer no final, você tem que utilizar os quatro ao mesmo tempo. É como se fosse até tem um desenho que é o Avatar, né, que seria o mestre das artes, né, dos ares lá, que ele usa todos os elementos, é a mesma coisa que você tem que fazer. A gente fala muito da alquimia da mente, né? Aqui a gente transforma você em alquimista através da academia da alquimia da mente também, mas logicamente o que? O objetivo do podcast é te ajudar nesse conceito, de você entender que esses elementos, eles não são apenas elementos da natureza ou elementos, né, que estão ao nosso redor, mas são elementos internos. Todos, o vento, a floresta, o fogo e a montanha, eles narram aspectos muito reais.
aspectos os quais você tem que aplicar na sua vida. Não é algo superficial, é bonito de ver, é bonito de ouvir. Não, não, é coisa que você tem que fazer na prática, entendeu? A execução é o mais difícil para as pessoas. Ouvir o que eu tô falando é muito bonitinho, né? A gente fala, nossa, Furin Kazan, né? Que bonito, que chique. Mas colocar isso em prática, que é a parte mais importante, é o que você tem que fazer, né? Inclusive, para te ajudar nessa execução, né, do próximo passo, que seria basicamente o próximo nível, a gente tem o nosso livro, A Alquimia da Mente, que pode te ajudar nesse processo, porque o que mais as pessoas falham é na prática. É na hora do vamos ver, é na hora de você tirar do papel e colocar na prática, né? Então vai ter um link aqui próximo ao podcast, ao vídeo, que você vai clicar e basicamente você vai ser redirecionado ao nosso site oficial. Lá você pode adquirir, né, com a promoção de lançamento frete grátis. A gente está fazendo essa promoção para todo o território nacional no Brasil. E se você estiver no exterior, você pode adquirir nossa versão digital nesse momento do livro Alquimia da Mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.